Confira hoje neste vídeo 6 filmes inspiradores que mostram cenas lindas entre pais e filhos para que a gente possa comemorar juntos essa data tão especial. Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem por aí e hoje o tema da nossa conversa é filmes inspiradores para curtir o Dia dos Pais. Olha só que bacana, a gente preparou com muito carinho uma lista com 6 filmes para curtir o Dia dos Pais. Não sei se vocês já conhecem ou não, se já assistiram, vale a pena assistir de novo, porque são filmes emblemáticos que marcaram época. E aí é claro que foi muito difícil de elaborar essa lista para vocês, porque existem milhões de filmes que tematizam a paternidade e que mostram personagens, pais, mães, filhos, famílias, as mais diversas, em diversas cenas e em filmes de muitas épocas diferentes. Então a gente começou a pautar aqui alguns dos filmes para poder elaborar o roteiro e é claro que a gente teve muita dificuldade de escolher. Mas aí eu gostaria já de fazer uma primeira observação antes de começar a apresentar para vocês essa lista, que é em razão justamente da escolha dos filmes, justificar o porquê dessa escolha. Eu acho que são filmes de épocas diferentes que permitem que a gente viaje um pouquinho no tempo. Vocês vão observar que a gente vai percorrer aí desde a década de 80 até os dias de hoje. São filmes de vários gêneros, então quem quiser curtir o Dia dos Pais rindo à beça, tem comédias aqui bem marcantes e bem legais. Quem prefere se emocionar e chorar bastante também tem dramas assim muito comoventes e tem até filme de ficção científica super atual, cheio de efeitos especiais. Então tem para todos os gostos e essa foi uma escolha aqui, um critério que a gente quis seguir. Além disso, a gente também gostaria de explicar o seguinte, que pai, a gente sabe, não é uma função aí familiar e social exercida só por homens. Nos filmes que a gente contemplou na lista, escolhemos apenas com personagens masculinas exercendo essa função, mas a gente sabe que hoje há tantos arranjos familiares diferentes, então mãe solo, pais adotivos, pais de coração, como a gente diz, pães, também avós, tios, padrastos, novos namorados ou namoradas das mães e assim por diante, enfim, tantas pessoas que podem exercer essa função e que às vezes têm um papel até mais importante do que um pai biológico na nossa vida. Mas a gente não conseguiria contemplar todas essas opções, então a gente escolheu 6 filmes inspiradores, bem interessantes, que a gente vai mostrar aqui para vocês. E daí vale que vocês imaginem que tem outras pessoas queridas aí da vida de vocês que exerceram ou ainda exercem esse papel tão importante quanto esse exercido por essas personagens que a gente escolheu, tá bom? E aqui fica o meu convite antes de iniciar a lista para que vocês incentivem esse nosso projeto a crescer. Portanto, se inscrevam na Casa na Arte, sigam os nossos conteúdos toda semana, porque toda quinta-feira tem conteúdo novo, tem novas resenhas, tem entrevistas, tem propostas bem bacanas para conversar, não só sobre filmes, mas sobre arte. E vale a pena que vocês curtam esse vídeo e compartilhem com os amigos, por favor, para ajudar o nosso projeto, tá bom? Vamos então começar a nossa lista? O primeiro filme então que nós escolhemos é Três Solteirões e um Bebê, do ano de 1987, dirigido por Leonard Nimoy. Nessa trama, Peter, Michael e Jack são os solteirões que dão título ao filme, que tem de cuidar de uma bebê lindinha e fofinha que acaba de nascer e a mãe, na verdade, deixa aos cuidados do pai, que é o Jack, e dos seus amigos a criança, alegando não ter condições de cuidar dela. E é claro que eles vão sofrer muito a beça, porque eles não estão acostumados a acordar de madrugada cuidando de criança, tendo que preparar mamadeira tarde da noite, tendo de trocar milhares de fraldas durante o dia e assim por diante. A gente escolheu esse filme para trazer essa questão de pais muito jovens, solteiros, que às vezes se tornam pais justamente, independentemente de terem planejado ou não essa gravidez, e que tem, claro, de mudar radicalmente a sua vida. A vida dá uma guinada muito forte
porque eles abandonam, num certo sentido, a vida de solteiros, de beber a beça, de sair com as mulheres despreocupadamente, tendo agora essa responsabilidade tão séria que é cuidar de uma bebê. O segundo filme da nossa lista é Uma Babá Quase Perfeita, de 1993, dirigido por Chris Columbus. Mostra a história de Daniel Hillard, um pai divorciado que não tinha tido condições de acompanhar de perto a vida dos filhos quando pequenos e que agora, por estar separado da família, decide um plano mirabolante que é travestir-se de babá para que possa se passar pela senhora Doubtfire e cuidar dos filhos de modo assim mais próximo e mais íntimo. É uma história bem comovente. A atuação de Robin Williams como esse pai de família eu acho louvável. E é um filme que a gente escolheu para nossa lista porque ilustra essa situação de um pai que se vê muitas vezes distanciado dos seus filhos quando o casamento termina. E eu acho é a realidade de muitas famílias também. Mereceria que a gente trouxesse essa realidade aqui. O terceiro filme da nossa lista é A Vida é Bella, de 1997, dirigido pelo italiano Roberto Benigni. É um filho belíssimo. Gente, eu já tô fazendo trocadilhos aqui entre filho e filme, de tanto que eu tô falando de pai. Volta. Vocês não vão colocar isso no vídeo, né? Esse filme é lindo, é um filme de época. O pai Guido é judeu e, portanto, está sendo perseguido durante a Segunda Guerra Mundial, numa Itália ocupada pelos nazistas, e ele tem de mostrar ao seu pequeno filho Josué que, na verdade, a realidade tão cruel da guerra pode ser transformada e transmutada num mundo muito mais lúdico, muito mais onírico, muito mais poético. Então ele inventa milhares de histórias para esse pequeno filho, para que ele não sofra ao enxergar uma realidade que a gente sabe é tão difícil. A gente escolheu esse filme para mostrar um pouquinho esse lado heróico de um pai que, em condições tão adversas, faz com que, na verdade, a realidade pareça um pouco mais suave, um pouco mais amena, para respeitar um pouquinho o mundo infantil, que é um mundo ainda muito cheio de ilusões e que tem um olhar muito puro e ingênuo. O quarto filme da nossa lista é Uma Lição de Amor, do ano de 2001, dirigido por Jesse Nelson. Revela a história de Sam Dawson, interpretado por Sean Penn. Aliás, uma atuação brilhante, foi indicado ao Oscar no ano seguinte. Sam Dawson, na verdade, é um deficiente mental que cuida da sua filha sozinho, mas aos 7 anos de idade. A pequena é considerada mais inteligente, com uma capacidade mental maior do que a do seu pai e, portanto, a sua guarda é tirada dele. E todas as complicações jurídicas desse processo são mostradas no filme. É de fazer chorar, é de fazer se descabelar, é um filme comovente, um dos mais comoventes, eu acho, da nossa lista, e nós escolhemos justamente para ilustrar um pouquinho essa relação, às vezes desigual, em razão de alguma deficiência, alguma debilidade, algum diagnóstico entre o pai e os seus filhos, mas o quanto isso pode ser superado através do amor, do afeto, do carinho, da esperança e dos cuidados que esse pai pode sim ter em relação à sua filhinha. O quinto e penúltimo filme da lista é Me Chame Pelo Seu Nome, e aqui nós voltamos aos italianos. O filme é de 2017, dirigido por Luca Guadagnino, e mostra a história de Hélio, um jovem adolescente que está de férias na casa ali de campo, no interior, na Itália, e na verdade ele vai viver uma paixão aí avassaladora, um caso afetivo muito intenso e muito fugaz com Oliver, que na verdade é o assistente do seu pai. E nós escolhemos esse filme aqui para fazer parte dessa nossa lista, porque tem uma cena do filme que eu particularmente adorei, que me chamou muito a atenção,
porque revela um pai muito compreensivo e muito acolhedor ao perceber a tristeza desse jovem quando Oliver parte, tendo já encerrado ali o seu estágio, o seu trabalho junto do pai. Hélio fica sozinho e fica desesperado, chora bastante, a mãe percebe, o pai percebe e o pai decide chamá-lo para uma conversa quando ele se aproxima e, sentados no sofá, o pai diz que entende o que ele está sentindo, que viveu algo parecido na juventude e que certamente o que ele viveu foi algo muito raro de acontecer entre duas pessoas, mostrando, na verdade, total respeito pela escolha sexual e afetiva do filho. Eu acho que é um tema bastante bacana e que mereceria ser contemplado nessa nossa lista, não? E o último filme do nosso Top 6 de hoje é O Projeto Adam, do ano de 2022, que foi dirigido por Sam Levy e que mostra a história de Adam, justamente que dá título ao filme, e que é um astronauta que já vive no ano de 2050 e que tem que voltar ao ano de 2022 para resolver certas questões familiares e temporais que são mostradas ali durante a trama. Resumo da história, ele se encontra não só consigo mesmo quando mais jovem, porque em 2022 ele ainda era um garoto, mas ele também reencontra o seu pai já falecido. E nós escolhemos esse filme para trazer um filme mais atual, com efeitos especiais belíssimos, um enredo muito marcante, que aponta para questões sobre realidades paralelas, multiverso e questões científicas e tecnológicas já bem avançadas, e também para mostrar um pouco esse assunto, que é um pouco mais delicado e mais comovente, a gente sabe, mas que é daqueles que já perderam os seus pais, assim como Adam na trama. O pai já falecido, na verdade, é reencontrado por ele nessa viagem ao tempo, como muitos provavelmente aqui que já perderam os seus pais gostariam de fazer. Esse reencontro seria um reencontro provavelmente belíssimo e que serve muitas vezes de oportunidade para um acerto de contas, não é verdade? Além disso, o próprio ator Ryan Reynolds, que interpreta Adam adulto, confessou que nas gravações lembrou-se muito do seu pai, que ele já perdeu, inclusive, em algumas das falas que ele teve de gravar. Ele se viu muito representado ali, lembrando do seu pai já falecido e dele e dos dois irmãos, na verdade, assumindo aí um pouco a responsabilidade de proteger e cuidar da mãe depois disso. Então é um filme que também vale a pena que vocês conheçam. E aí, pessoal, vocês gostaram da nossa lista dos 6 filmes inspiradores para curtir esse Dia dos Pais? Foi como eu disse, muitos filmes ficaram de fora, sim. E se você está pensando em algum agora em específico, de que você curte bastante, que marcou tua infância, marcou a tua vida quando você se tornou pai ou se tornou mãe, diz aqui pra gente, escreve aí nos comentários, participa um pouquinho do vídeo, é tão importante para que a gente conheça um pouquinho do nosso público também que nos acompanha aqui. Então, se quiserem, digam quais dos preferidos dos 6 que a gente escolheu vocês gostam, ou se não, que filme vocês acrescentariam na nossa lista. E eu prometo voltar no próximo vídeo com mais dicas bem interessantes, tá bom? Nos encontramos!